Olá, meus irmãos. A paz do Senhor seja com todos vocês. Amém? Bom, eu sou o pastor Douglas Guimarães e eu estou falando aqui da Primeira Igreja Batista em Heliópolis, em Belford Roxo, no Rio de Janeiro. E é uma honra muito grande poder compartilhar a palavra de Deus com vocês nesse momento. Bom, eu quero citar um texto hoje para que a gente possa pensar sobre oração. Eu quero ler com os irmãos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, 6. Diz o texto: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Bom, talvez você esteja com uma outra versão e a sua versão diga: sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário, pois, que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Eu quero pensar com vocês sobre essa palavra, galardoador, sobre essa palavra na outra versão, recompensa. Você consegue entender que o nosso Deus, ele quer nos recompensar? Ele é galardoador. Olha que coisa linda. O que é recompensa, meus irmãos? O que é ser recompensado? Vamos pensar junto? Bom, ser recompensado, eu fui olhar no dicionário, e uma pessoa que ela é recompensada é quando ela recebe um favor de alguém ou ela recebe um presente em nome de um reconhecimento, em nome de um favor feito. Então, quando alguém dá uma recompensa a outra pessoa, é como se ela estivesse pagando, retribuindo um favor, retribuindo uma boa ação, né? Isso a gente vê também no termo grego. No original da palavra, essa palavra galardoador ou recompensador, lá nas Escrituras, quando a Bíblia foi escrita em grego, a palavra usada foi mistapodotes. Olha que palavra difícil, né? Mistapodotes. Bom, essa palavra tão difícil, tão esquisita para a gente em português, ela significa alguém que paga salário, ou então alguém que dá uma recompensa. Então pensa nisso. Se essa palavra significa alguém que paga salário, alguém que dá uma recompensa, então quando a gente lê o texto dizendo: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. É como se o texto estivesse dizendo: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele paga o salário daqueles que o buscam, que ele traz a recompensa para aqueles que o buscam. E aí a gente fica pensando: ué, mas como assim? Que salário é esse? Né? Que recompensa é essa que o nosso Deus vai trazer? Analisa comigo, sobre a ótica da oração, esse texto. Nós precisamos pedir ao Senhor aquilo que nós precisamos. Nós precisamos levar as nossas demandas diante de Deus em oração. Mas a gente não pode fazer isso de qualquer momento, de qualquer forma. A gente precisa fazer isso crendo. O texto diz: olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, talvez nesse momento você esteja orando por cura, talvez você esteja orando por uma porta de emprego, talvez você esteja intercedendo pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu esposo, pela sua esposa. Eu não sei qual é a sua oração, mas o nosso Deus conhece. E ele, nesse momento, quer encontrar fé no seu coração. O texto diz: sem fé não tem como agradar a Deus. Porque quando a gente se aproxima dele, é o que o texto está dizendo, nós precisamos de duas coisas. Primeiro, crer que ele existe. Você não pode chegar com dúvida na sua oração. Você tem que ter certeza de que você está falando com um Deus vivo, com um Deus poderoso, um Deus que está ali te escutando, um Deus que pode fazer o milagre acontecer na sua vida. Então, você chega para orar com fé, você chega, se aproxima de Deus, crendo que ele existe, e aí você tem que crer também que ele recompensa aqueles que o buscam, que ele paga o salário daqueles que o buscam, que ele traz essa gratificação, essa recompensa para aqueles que o buscam. Então, o que o texto está dizendo é que todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus, se nós realmente crermos, ele vai nos retribuir. E aí eu quero a sua atenção agora para você entender comigo.
Porque Deus, ele conhece todas as suas necessidades. E pela misericórdia dele, ele tem nos abençoado muito além do que nós podemos pedir, muito além do que nós podemos pensar. São as misericórdias do Senhor as causas de não sermos consumidos. Deus nos ama e ele nos abençoa. Ele nos dá o ar que respiramos, ele tem nos dado um dia após o outro novas oportunidades para a gente consertar os nossos erros, para nós seguirmos em frente, para a gente fazer a coisa certa, para que a gente possa deixar um legado, para que a gente possa abençoar vidas, amar. Deus tem nos dado muitas coisas, mas quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que tem coisas que a gente não está recebendo. Tem um salário que a gente não está recebendo porque a gente não está fazendo. O texto está dizendo que Deus vai recompensar, Deus vai pagar o salário de quem buscar Ele. Então, você vai ser mais abençoado quando você buscar a Deus. Você consegue entender isso? Olha que coisa linda. Se você buscar mais a Deus, você vai ser abençoado na mesma proporção. Porque Ele é galardoador, Ele é recompensador, Ele é aquele que paga o salário. Ele é aquele que vê o seu joelho dobrado e fala, eu vou abençoar o meu filho, ele está merecendo. Eu vou abençoar a minha filha, eu estou vendo as lágrimas que ela derrama. Ah, querido, Deus tem visto você derramando as suas lágrimas lá no seu quarto. Deus está vendo. Quando você, com o coração doído e apertado, ora a Ele, muitas vezes você não tem forças nem para deixar que as palavras saiam da sua boca, mas você está ali colocando diante de Deus. Se você está buscando a Deus com toda a intensidade do seu coração, creia que Ele vai te abençoar, porque Ele é galardoador. Sabe, pensa num pai, numa mãe e um filho. Quando o filho quer alguma coisa, normalmente ele sabe quem é que é melhor para deixar, para dar o que o filho quer. Por exemplo, o filho quer andar de bicicleta. E às vezes a mãe é daquela que não deixa, né? Que proíbe. Mas o pai é daquele que fala, não, tudo bem, pode ir. O que a criança faz? A criança percebe que quem deixa é o pai. Então a criança se sente à vontade, vai lá e pede para o pai, porque sabe que o pai vai deixar. Com Deus, meus irmãos, nós precisamos estar à vontade, sabendo que Ele vai permitir que as bênçãos cheguem até nós. Você precisa chegar a Deus em oração dizendo, Senhor, eu acredito. Como um filho que chega diante do pai falando, eu vou pedir porque eu sei que o meu pai vai me dar. Meu pai vai me dar. É por isso que a gente tem aquele texto lindo lá em Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 7. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Olha o que o texto está dizendo, que Deus ele dá boas coisas a seus filhos. Deus é bom e Ele quer nos abençoar. Então, querido, como um filho, chegue diante de Deus e peça. Peça porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então eu vou dar alguns conselhos para vocês aqui. Eu não sei como é que você está recebendo essa palavra de oração. Eu não sei como é que está a sua vida de oração hoje. Eu não sei como é que você tem feito na sua rotina diária para encaixar a oração. Mas eu quero lembrar você algumas coisas. Número 1, ore. Ore quando você sentir vontade. Se Deus tocar teu coração e você quiser fazer uma oração, ore. Não deixe para depois. Mesmo que você esteja dentro de um ônibus, você pode ali naquele momento começar uma oração ao Senhor. Então, toda vez que você sentir vontade, ore. Segunda coisa, ore todas as vezes que você não sentir vontade. Pastor, como assim? Ore quando você não sentir vontade. Às vezes a gente acorda e vai dormir no final do dia e a gente não sentiu vontade nenhuma de orar. E a gente acaba deixando isso acontecer. E dorme de novo, e acorda de novo, e assim vai na nossa rotina, e a gente acaba não orando, porque a gente fica,
eu só vou orar quando eu tiver vontade. Orar com vontade é muito bom, mas você tem uma obrigação como servo de Deus de orar. Então, independente de qualquer coisa, meu irmão, ore mesmo quando você não tiver vontade e Deus vai responder a sua oração. Terceira coisa, ore quando você tiver forças. Quando tudo estiver bem, quando as coisas estiverem acontecendo, quando você estiver vendo as bênçãos de Deus chegarem, ore. Mas quarta coisa, ore também quando você não tiver forças. Quando você estiver ali, ó, derrubado no chão, sofrendo, chorando, não deixe de orar, porque o Senhor vai te responder. Quinta coisa, ore quando as circunstâncias forem propícias, quando forem boas as circunstâncias. Quando você olhar ao seu redor e você ver que está tudo favorável para você, ore. Mas sexta coisa, ore também quando tudo for adverso ao seu redor. Quando você olhar para um lado e para o outro e os problemas estiverem te cercando, quando as dificuldades estiverem tentando te alcançar, te derrubar, você precisa orar. Por fim, número 7, ore em todo o tempo. Ore sempre, meu irmão, e Deus vai abençoar a sua vida. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 diz: orai sem cessar. E nós precisamos fazer isso. Eu não sei como é que essas palavras chegam aí até o teu coração. Talvez você tenha ouvido tudo isso até agora e tenha dito, pastor, mas eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer. Eu quero convidar você a orar junto comigo nesse momento. Eu quero convidar você a orar pedindo a Deus que restaure esse fervor, esse amor pela sua vida de oração. Vamos orar juntos? Senhor, abençoa a vida dos meus filhos nessa hora. Abençoa, Senhor, a vida da minha família nessa hora. Abençoa, Senhor, a vida dos meus amigos nessa hora. Abençoa, Senhor, todos aqueles que me cercam. Pai, assim como eu peço isso, eu sei que os meus irmãos que estão me ouvindo agora também estão pedindo pelos filhos deles, pela família deles. Estão pedindo, Deus, pelos seus colegas de trabalho. Estão pedindo pelas suas próprias vidas. Pai, eu sei, meu Deus, que nós somos limitados e que nós somos pecadores. Eu sei, Senhor, que muitas vezes a gente erra, a gente falha contigo. Mas, Pai, eu quero te pedir, perdoa os nossos pecados nessa hora e nos ajuda a ter uma vida de oração, ó Deus, constante, inabalável. Aumenta a nossa fé, nos leva a entender, Senhor, que o Senhor é um Deus galardoador daqueles que te buscam. O Senhor é um Deus que quer nos recompensar. Ah, Senhor, eu te peço forças para aqueles teus filhos que já não conseguem mais dobrar os joelhos em oração, aqueles que já não têm mais paz para estar orando. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa para que eles possam orar cada vez mais, porque a tua palavra nos diz que o Senhor vai pagar esse salário, Senhor. Ah, Paizinho, eu quero que os teus filhos recebam essa bênção vinda do Senhor. Que o Senhor possa olhar aí do alto e nos encontrar, ó Pai, fiéis em oração a Ti. Meu Deus, abençoa todos aqueles que me ouvem nessa hora. Libera, Senhor Jesus, a bênção que eles tanto precisam. Essa é a oração que eu te faço. E desde já eu te agradeço, porque eu tenho certeza, meu Deus, que antes de abrirmos os nossos lábios em oração, o Senhor já tinha enviado a resposta. Muito obrigado por tudo, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida tremendamente.